Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e também seguir a gente nas redes sociais. Vamos falar de política? Vamos falar da esquerda? Esquerda de novo. Olha, você vai conhecer os políticos da esquerda junto com a gente, porque a gente precisa saber como que anda aí as movimentações do Partido dos Trabalhadores, das siglas que fazem parte dessa federação. E vou te dizer, tem deputada nova lá na Assembleia, que é do PT, e é uma professora, não é a professora Rosaneide, que já veio aqui, é a professora Graciele Marques. Tudo bem, Graciele? Tudo bem, obrigada pelo espaço, é um prazer estar aqui. Olha, é um prazer receber você, porque nós sabemos que lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso só tem a deputada Janaína, e agora chegou você ali durante um curto tempo, mas que creio que vai fazer muita diferença. Sim, importante, né? A representatividade das mulheres e estar lá significa poder levar as pautas que as mulheres defendem, né? E para representar mais. Nós temos a deputada Janaína, não falei com ela ainda, na próxima semana que ela retorna de viagem, mas eu penso que nós temos que avançar no sentido da representatividade, né? Inclusive para a próxima eleição talvez ter mais mulheres concorrendo, né? Para que a gente possa ter essa diversidade lá também. E você é cheia de representatividade, porque você é do PT, você é mulher e você é professora também. Sim, sim. Eu fui vereadora lá em Sinop e essas pautas todas, né, relacionadas a quem eu sou, são pautas que nós defendemos. E para além disso, como você falou, o fato de ser de esquerda, né, faz com que várias pautas sejam trazidas para nós, né? Foi para o mandato de vereadora, tem sido para o mandato na Assembleia. E aí, óbvio, né, sendo mulher, sendo mãe, todas as pautas que são ligadas a, por exemplo, temos falado muito da violência política de gênero, da violência doméstica, né, dos índices de Mato Grosso que são terríveis. Então, já apresentamos alguns projetos nesse sentido. Fizemos uma audiência pública recentemente com mães atípicas. Então, tudo isso que eu sou acaba sendo reproduzido naquilo que eu defendo também, né? E a senhora foi me corrija, a senhora foi a deputada mais votada da cidade em 2022? Lá em Sinop? Não. Como que foi essa estatística? Nossa, para ser honesta, agora você me pegou. Eu não lembro dos dados específicos da cidade. Na sua biografia da Assembleia, ele cita, né? Ele cita que a senhora foi vereadora, né? Isso. Em Sinop. Teve uma votação bastante expressiva. E que na cidade, em 2022, a senhora foi a mulher mais votada. 2024. Mais votada da história, inclusive, que foi a campanha para reeleição. Nós tivemos uma votação muito expressiva, principalmente para o meu perfil político, né, no município de Sinop, que é um município majoritariamente conservador. Então, nós tivemos 1.122 votos em 2020, 8ª colocação, sem recurso, enfim. 2022 eu fui candidata a estadual, tive 7.580 votos, em Sinop aproximadamente 3.500, né? E aí em 2024 candidata à reeleição. Eu fui das mulheres vereadora. Para a vereadora daí. Das mulheres a mais votada. E da colocação geral, a 3ª mais votada. Mas o partido não fez legenda, a exemplo de Rosaneide, que você já citou aqui, e aí não voltei, não retornei para a Câmara, né? Não fui reeleita. Mas a votação de 2024 é a maior votação da história de uma mulher concorrendo à Câmara de Vereadores, né? Segundo os dados que nós levantamos. E aí, que perfil que a senhora conseguiu identificar que votou na senhora? Porque é interessante, né? Porque Sinop é um reduto ali bolsonarista. Você sabe que isso é muito curioso para mim. Desde 2020 a gente tem feito essa análise, né, das pessoas que nos apoiam. E eu tenho de tudo. Eu tenho pessoas petistas, efetivamente, aquele voto fiel ao Partido dos Trabalhadores. Eu tenho pessoas que não têm filiação partidária ou que têm filiação partidária em outros partidos do campo progressista. E eu tenho pessoas declaradamente bolsonaristas que votam em mim, por incrível que pareça. Então, é um misto, né? É um fenômeno que a gente está sempre aí tentando analisar para entender, mas é um misto. Mas eu tenho muito, né? Majoritariamente, se fosse fazer uma análise geral, estudantes, professores, servidores públicos, mulheres, né, esse perfil. Entendi. Agora sim, a senhora está correndo contra o relógio para poder apresentar propostas o mais rápido possível. Quanto tempo a senhora tem aí de mandato e qual que é o seu plano? A senhora está trazendo muita coisa lá do Nortão para ser debatida na Assembleia?
São 30 dias, né? Isso é um grande desafio, inclusive, porque sou muito grata à oportunidade, tenho aprendido muito, estou muito feliz, assim, com a experiência que eu tenho tido até agora. E, ao mesmo tempo, tem várias pautas que nós queremos trazer e que nós precisamos correr contra o tempo. Então, amanhã mesmo estaremos em uma audiência pública em Sinop, teremos uma audiência pública em Alta Floresta no dia 15, tivemos uma audiência pública em Cáceres na semana passada. E de Sinop tem muitas pautas que são trazidas, uma de iniciativa de uma pessoa de Sinop, mas que acabou ganhando um amplo apoio, foi um projeto de lei que apresentamos ontem, que é um projeto de lei para que servidoras públicas que passem por violência doméstica possam ter o direito de afastamento do trabalho, como tem as mulheres que são contratadas por CLT, né, por carteira assinada. Então tem várias pautas de lá que têm sido debatidas, já fizemos indicações relacionadas a pautas de Sinop e vamos seguir fazendo isso até o último momento, né, do mandato. Como que está o clima lá com o presidente Max? O Partido dos Trabalhadores tem essa abertura com a presidência para poder participar dos debates, para poder votar? A polarização lá dentro existe? A senhora consegue identificar isso ou não? Olha, eu tenho que admitir, tenho sido até esse momento respeitada pelos deputados. Tem alguns embates, como tem pouco tempo, eu tenho que escolher se eu vou entrar nos embates ou se eu vou defender as pautas que nós temos, né? A gente não consegue fazer tudo. Mas ontem, por exemplo, foi uma sessão acalorada em alguns momentos, né? Entre o deputado Catani, deputado Barranco, um debate ali. Então, mas eu tenho sentido, até esse momento, me sentido respeitada naquele espaço, né? Não sei se também porque eu venho da realidade de Sinop, que eu fui muito violentada mesmo, né? No exercício do mandato. Então, eu tenho sentido que há um clima de respeito, pelo menos até esse momento, né? Essa violência política contra as mulheres, a senhora passou lá em Sinop? Passei muito. Eu passei ao ponto do presidente me ligar, né? Do presidente da República me ligar. Eu tive desde ofensas até ameaça de morte nas redes sociais, né? Durante os 4 anos, em vários episódios diferentes. Tivemos aí pelo menos 5 boletins de ocorrência, tivemos um processo aberto pela Comissão de Mulheres lá da Câmara Federal por conta da violência que nós sofremos aqui. Então, uma série de situações, né? E alguns momentos daquela polarização que a gente viu, manifestantes ocuparem a Câmara, se voltarem de costas durante a minha fala, proferirem todo tipo de ofensa. Então, foram vários episódios bem tristes, assim, né, para uma cidade como Sinop, que é uma potência, a 4ª maior cidade do estado, que a gente avalia que tem que evoluir nesse sentido, né, inclusive na política, no debate, nesse processo democrático. Mas é um processo e a gente vai, quando ocupa esse espaço, né, eu era, naquela ocasião, a única mulher, inclusive agora só foi eleita uma mulher também, a única mulher, a única do campo progressista. Então, quando nós ocupamos esse espaço, nós vamos, de alguma maneira, educando o cenário para dizer, olha, as mulheres têm que ocupar esse espaço e têm que ser respeitadas nele, né? E eu faço questão sempre de ter esse posicionamento, de mostrar a necessidade de respeito às mulheres nesse espaço, independente de bandeira partidária, né? Entendi. E nem a ministra escapa de violência política, né? A gente está percebendo aí que a ministra Marina Silva, ela vem sendo, né, estraçalhada, na verdade. Cenas horríveis, em audiências, né? importantes em Brasília, né? É. E ela né, do governo Lula. Sim. Uma coisa interessante que eu gostaria de conversar com a senhora é o seguinte: julho agora, o diretório do PT regional vai decidir nova presidência. Barranco veio aqui e falou, olha, quero a Rosaneide, mas aí tem um concorrente, né, que é de Cáceres. Isso, professor Domingos. Professor Domingos. Mas assim, já estamos assim naquele clima de Rosaneide já ganhou, né? Como que vocês da sigla estão avaliando esse novo momento? Porque vocês estão num reduto 80% bolsonarista, vão ter que correr atrás aí para conseguir obter espaço em 2026 para eleger parlamentares tanto aqui na Assembleia quanto também na Câmara e no Senado. Sim, esse momento de eleições internas do PT é um momento bastante importante, assim, né, para colocar os debates. É óbvio que às vésperas de uma eleição a gente tem a preocupação disso causar um desconforto dentro do partido e nós perdemos o foco, que é justamente eleger o máximo de representantes na próxima eleição. Mas falando especificamente dos nossos candidatos, o professor Domingos é uma pessoa que eu gosto muito, respeito profundamente, companheiro de muitas lutas. Na condição de mulher, obviamente, eu também faço votos de
de que a professora Rosaneide conduza o partido, né, no próximo período. Então, é um processo importante, um processo de debate interno, e acredito que há uma grande chance, de fato, de ser a professora Rosaneide, e acredito que, como mulher, né, as mulheres do partido ganham com essa representatividade. Mas acredito também que ela, sendo eleita, precisa trabalhar lado a lado com o professor Domingos, que é uma pessoa que tem uma contribuição histórica para o partido, né? Então, acho fundamental que eles trabalhem juntos. E como que vai ser aí 2026? A senhora vai disputar novamente? Tenho tido muitas reflexões sobre isso. O cenário político é muito dinâmico, né? Principalmente aqui na capital, tenho percebido isso. E aí, o tempo todo as coisas mudam. A princípio, eu estou convicta de que vou concorrer, né? Até agora, os que têm se desenhado melhor para mim, que eu tenho avaliado a necessidade, é a candidatura federal, mas vai passar por muita discussão ainda, né? Então, penso que pode mudar alguma coisa. Acho que nada está definido ainda. Então, para estadual ali, por exemplo, a Rosaneide veio aqui e deu um spoiler, assim, tipo, vocês estão estudando, lógico, está tendo reuniões aí finais de semana para falar dessa construção. Ela falou do Lúdio, né, sair para estadual. No caso, a senhora não sairia para estadual, seria São as federal? duas possibilidades mais cogitadas, assim, tanto por mim quanto pelo grupo que me apoia, né, para estadual ou para federal. Nós tínhamos uma grande preocupação, temos ainda, que é de não conseguir reconduzir a professora Rosaneide para a Câmara Federal, porque eu penso que o Mato Grosso perdeu muito, o campo progressista perdeu muito com a não reeleição dela. Então, por isso que eu digo que é uma discussão que a gente precisa fazer. Se for necessário um projeto coletivo para que a gente retome essa cadeira e que algumas pessoas precisem se candidatar à federal, eu acho que é uma tarefa que coletivamente o PT precisa analisar, e talvez algumas pessoas precisem cumprir esse papel. Agora, a eleição para estadual, nós temos aí, né, alguns candidatos, obviamente, até pelo período que estou passando lá, eu vejo que é uma excelente oportunidade de representar, né, inclusive o Nortão, que é a minha região. Mas é tudo o debate que nós vamos precisar fazer. Eu penso que ficarei entre essas duas funções, né, e preciso decidir isso coletivamente com o grupo que me apoia, com o partido, né. Mas, tipo assim, se a Rosaneide decidir, vou pro Senado, aí você poderia sair para federal. Seria isso, ou as duas sairiam para federal para tentar uma cadeira? Isso, para tentar. A estratégia primeira é essa, né, de reconduzi-la, e aí por isso precisamos de nomes para somar na legenda para que ela seja reconduzida, né? Então você seria ali um plus para ela conseguir entrar para federal. Exatamente. E quem sabe, né, o cenário, mas a gente sabe que olhando para os números, a possibilidade é pequena, mas reconhecemos a importância dela retornar. Então, talvez precise que o PT e algumas pessoas, e nesse sentido que me coloco à disposição, se debrucem sobre esse projeto. Obviamente, nós precisamos que isso seja dialogado, né? Conosco, inclusive, né? E aí, deputada, tem também o nome da Natasha para governo. A senhora gostou dessa possibilidade? Porque aí tem ela, tem o Zé do Pátio, né? Mas aí tem uma mulher também, né? Exato, eu sempre digo que eu fico muito feliz quando as mulheres se colocam e na medida do possível, costumo apoiar. Então, assim, fiquei feliz com ela colocar o nome, como ficarei feliz com todas as mulheres que se colocarem nesse processo, tanto no nosso campo progressista como no campo da direita. Eu penso que as mulheres têm que ocupar esses espaços, né? Mas fiquei feliz com o nome dela, eu acho que é um debate que tem que ser feito e fazer dessa forma, fazer correto, ou seja, antecipadamente, dizer eu tenho interesse, estou aqui, sou um quadro e estou colocando meu nome à disposição para o debate, né? Eu acho que isso é muito importante. Certo. Olha, deputada, quero lhe agradecer. Um prazer conhecer a senhora. Eu vejo que a senhora está muito focada, muito centrada nessa missão de 30 dias, né? E aí, quando eu encerrar aqui, como que é? Retorna para a Câmara? Eu não fui reeleita, então eu faço doutorado aqui, estou no 2º ano, né? E esse ano eu atuo na Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Sou concursada da SEDUC, cedida para essa pasta. E eu estou esse ano atuando lá com o secretário Allan Kardec, né? Com a popularização da ciência, principalmente para meninas e mulheres de periferia. E aí, quando terminar esse período, eu retorno para a minha função de trabalho, né? E para o doutorado, para cumprir essa missão logo, para no ano que vem estar à disposição para a campanha. Mas é Cuiabá ou Sinop? Cuiabá, estou aqui desde janeiro. Vou ficar aqui temporariamente por causa do doutorado. Mas aí a senhora já mora há muitos anos em Sinop, né? Muitos anos. Sinop é minha casa, assim, desde 3 anos de idade. Eu nasci no Paraná, mas eu cresci lá, então lá é meu lugar. Tá bom. E olha, a gente vai ficar acompanhando a senhora aí. Vamos ver como que vai ser o desenrolar. Quem sabe a senhora sair para a Federal junto com a Rosaneide, vai ser incrível. Exatamente. Obrigada, viu? Eu fiquei muito feliz com o espaço, estou à disposição sempre. E olha, gente, obrigada pela audiência de vocês.
Quero pedir para vocês seguirem a professora Graciele, ia falar Grace, meu nome, né? Graciele nas redes sociais, para você acompanhar o mandato dela lá do Nortão, gente. Tem que saber dos nossos representantes também no interior do estado. Um abraço para você e até mais.